Graça e paz, um ótimo dia. Deus abençoe o teu dia de hoje, Pastor Jeremias, chegando aqui, né? Como de costume, né? De segunda a sexta, né? Tentando não falhar, mas estamos aí sempre de alguma forma trazendo uma mensagem muito breve e para que haja esperança e edificação para a tua vida, né? E você já sabe, você curte aí aquele sinalzinho, compartilha, convide pessoas. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal para que mais pessoas possam ser edificadas através de uma palavra do reino dos céus, do reino do nosso Deus, amém? E eu quero compartilhar com você nessa manhã, está escrito nessa segunda-feira, iniciando a semana, no livro de Provérbios, capítulo de número 15 e verso de número 32 e 33. Provérbios 15, 32 e 33. Diz bem assim: O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. E o verso 33 diz: E o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vem a humildade. Você sabe que nessas últimas semanas, o que eu tenho mais vivenciado e o que tem mais sido com clareza na minha vida, né, por todas as esferas, é a palavra entendimento. E muitas vezes o que falta nessa geração, né, tanto os mais novos como os mais velhos, é essa clareza de ter entendimento sobre as coisas. Quando você tem entendimento, eu digo que destrava, né? Você vira a chave de muita coisa na tua vida. Quando você de fato tem entendimento. João vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da palavra do Senhor, né? O entendimento acerca do mundo, das coisas espirituais, das coisas terrestres, das coisas terrenas, né? Quando você de fato entende, né, essas coisas, você começa a ter uma perspectiva, uma percepção das coisas com melhor clareza, né? A palavra de Deus vai dizer que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra. Quanto mais você se alimenta deste livro, dessa verdade, você tem mais clareza. Salmo 119 e 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas o entendimento é uma clareza, né, da nossa vida. Aqui o provérbio vai iniciar: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, né? Menospreza a sua vida, porque aquele que escuta a repreensão adquire entendimento. Eu vi uma pastora esse tempo ela comentando algo que eu achei muito interessante. Ela disse bem assim: ela disse que tem pavor. Ela não gosta de ir à academia. Ela estava dizendo. Ela disse que tem pavor. Só que ela chegou ao entendimento que ela precisava ir pela questão de saúde da vida dela. E ela diz que ela se levanta todo dia de manhã e vai à academia, né? E ela entende que ela precisa, que o seu organismo, o seu corpo, né, físico, precisa, e ela precisa ir lá. E ela diz: gente, eu tenho pavor de academia, não gosto do ambiente, não gosto, mas ela tem o entendimento que ela necessita. Então, o que ela está fazendo? Ela está tendo clareza que para ela ter resultados físicos, saúde da sua vida, ela precisa entender a correção. Porque ela disse: eu não sou uma pessoa proativa, uma pessoa dinâmica em atividades físicas, mas eu entendo que eu preciso. E se você começar a estudar e ver podcast, livro de pessoas em várias esferas das sociedades, né? Empresários, igrejas, né? Eu digo missionários, pastores que mudaram continentes, esferas, estados, cidades, você vai ver que eles tiveram entendimento do que precisava ser feito. Então eles pararam de, a famosa palavra, né, procrastinação. Só que entende que a gente tem que entender, ter entendimento do que a gente tem que fazer. A palavra de Deus vai dizer: não os conformeis com esse século atual, mas renovai a vossa mente, né? Renovai o vosso entendimento. Metanoia, mudança de mentalidade. Só que nós temos às vezes essa dificuldade de ter esse entendimento. Porque o entendimento, eu falo que
Entre você fazer e entender, eu digo que é duas esferas diferentes. Por quê? Você faz. Ah, estou fazendo. Aí você está entendendo? Por que a necessidade de fazer isso? Ah, pastor, por que a necessidade de eu estudar a palavra? Não quero ser um teólogo. Para que você não caia na lorota e nem na mentira de falsos mestres, falsos pastores, falsos homens e mulheres de Deus que tem aí. E há muitos, né, extorquindo a igreja, é, falando coisa que Deus não disse, né, falsas uh, palavras, tirando coisas fora de contexto da Bíblia, sem norte nenhum, sem direção nenhuma. Gente, eu já escutei ao longo da caminhada tanta, vou usar a palavra heresia, eu digo tanta besteira, né, teológica, vou dizer assim, de pessoas que se dizem homens de Deus, né, mulheres de Deus, inventando coisas, tirando coisas sem fundamento nenhum da palavra de Deus, das escrituras, mas porque lhe falta o quê? Entendimento. Nunca participaram de um curso, nunca estudaram a Bíblia de fato, nunca entenderam as questões teológicas, históricas da Bíblia. Nunca entenderam que muito mais que apenas um culto, mas é uma vivência na prática. Lhe faltou entendimento. E essas pessoas, elas menosprezam, né, a correção. A Bíblia, ela vem de encontro a nós para que haja em nós uma mudança de mentalidade acerca do evangelho, do mundo, da nossa vida, da minha família, das minhas filhas, da minha casa. Não existe filosofia de vida, conceito de vida que a palavra não venha e não haja mudança. Mas a palavra entendimento é o que nós precisamos. Compreender. Por isso que diz, o temor do Senhor é a instrução e a sabedoria diante da honra vai a humildade. Nós queremos honrar o Senhor, nós queremos muitas vezes também ser honrados. Mas a humildade, ela precede a honra. A humildade, ela é uma das coisas que nós precisamos entender e compreender. E quando eu falo em humildade, eu estou falando tanto de gente nova como de gente já de mais idade. Tem muita gente aí fora que não quer aprender. Tem muito pastor que está a vida toda fazendo coisa errada, né? Numa esfera totalmente cega. Muita gente em ministérios, muita gente com sua vida completamente fora da direção de Deus, mas não tem humildade suficiente de reconhecer que precisa alinhar diante da palavra de Deus. Só que nós queremos, muitas vezes, honras em nossas vidas, nós queremos ter destaques em nossas vidas, nós queremos viver uma vida de paz, mas às vezes não conseguimos entender a correção, né? Uma certa vez, nunca me esqueço, que tinha um rapaz que ele falava muito, eu sou um pastor, gosto muito de monte, vou em monte, já fiz campanha de 40 dias em monte, gosto muito de estar na presença de Deus, tenho os meus propósitos. E uma vez um rapaz, ele chegou, irmão da igreja, pastor, a gente precisa ir no monte, porque no monte isso acontece, isso. Ele começou de forma a espiritualizar, né, como se o monte fosse o ápice de um cristão. Não sou, repito, não sou contra monte. Faço meus propósitos, vou a monte. Deus se manifesta naquele lugar. Mas eu olhei para ele bem sério e falei, cara, não adianta vocês subir e ir ao monte toda sexta-feira, fazer campanha no monte, se no seu dia a dia você não é praticante do evangelho. Se durante o teu dia a dia ainda o teu vocabulário é o mesmo, não há mudança. Se os teus olhos ainda continuam focados nos mesmos lugares. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque nós fazemos muitas coisas que nos falta entendimento. E algumas das frases que já mexeram comigo foi muito sobre questão até financeira, a prosperidade, né? O Luiz Hermínio até dizia, você quer ser próspero para quê? Para ostentar que tem um carro? Tem muita gente que é próspero, olha que Deus me deu, porque eu sou próspero, porque eu sou isso. Olha, e a pessoa olha para aquele que não tem a capacidade ou não tem a vida financeira que você chegou, que ela chegou, né? Ainda desnospreza, julga aquela pessoa. Que falta na tua vida é fé, é que você é isso, porque você crê num Deus medíocre. Falta humildade. Jesus, o Todo-Poderoso, anda entre os homens e ele se mostra ser o mais humilde
como exemplo aos discípulos na vontade do Pai. Por isso que muitas vezes tem pessoas que vão ter tudo na vida, mas não vão ter paz de espírito. E tem outras pessoas também que vão prosperar muito e também vão ter paz. Por quê? Porque elas entenderam a correção, o entendimento de quem elas são, do que elas carregam e para que elas hão de fazer aquelas tais coisas ao dia, né, ao longo da vida, né, o propósito dessas pessoas, a edificação de outras famílias, de outras casas, de outros lares. Nos falta muitas vezes entendimento, mas nós não queremos ter correção. Daí as pessoas sempre dizem assim, mas vamos voltar para a questão física aqui, né, que é algo bem fácil de entender. Mas eu caminho, todo dia eu vou para o serviço de bicicleta, vou a pé, eu cortei. Você tem entendimento das coisas da sua vida que você precisa. O Senhor vai dizer que nós somos o templo, né? O corpo é o templo do Espírito Santo, né? Nós temos entendimento da nossa responsabilidade, nós temos entendimento das coisas que vêm em nossas mãos, nós temos entendimento do que o Senhor coloca diante de nós. Sabe, nesse tempo pastoral, né, que convivendo em casas, em famílias, o que eu mais vejo nos dias de hoje é a falta de posicionamento de muitas pessoas. E com a correção. Essas pessoas são ótimas em fazer muitas coisas, acerca de muitas coisas mesmo, mas não conseguem olhar para a palavra, compreender a palavra, meditar na palavra e colocar isso em prática. Mas por quê? Porque rejeita a correção, despreza, não quer ter o entendimento, né? Mas certas vezes já entrei em algumas discussões teológicas e acerca da palavra e coisa, mas calma aí, a Bíblia está dizendo isso. Não, mas tu tem que entender o contexto, a história em geral, que isso... E eu olhava para a pessoa e dizia, isso não está na Bíblia. E a pessoa ficava sem argumento, como eu já escutei falas, né? Mas isso tu tem que entender que... Mas não está na Bíblia. Não está escrito. Não está ali especificamente como uma base sólida para a nossa vida. Entenda o que a Bíblia fala, a gente discute num sentido bom, a gente tenta compreender, mas o que a Bíblia se cala, nós não devemos criar na nossa mente, né, tal heresias ou falas do que a Bíblia não manda, do que a Bíblia não diz. A palavra do Senhor vai dizer, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não há de acrescentar nada que não esteja escrito. Está dizendo o quê? Que existe um princípio, uma verdade, e uma correção e uma instrução para nossas vidas. Mas muitas e muitas e muitas vezes nós criamos ainda ideias, maneiras específicas que achamos que deve, faltando-nos entendimento. Por isso que Oséias vai dizer lá, o meu povo perece porque lhe faltou entendimento. E é isso que nós precisamos entender na nossa vida e ter um entendimento. E eu começo essa semana dizendo para você, não rejeite a correção que às vezes Deus permite nós passar durante a nossa vida, né? Alguns problemas, algumas dificuldades, algumas falhas. Pare, pense, analise, peça ao Senhor, Senhor, onde eu tenho errado, onde eu tenho falhado, o que eu tenho feito que não tem dado êxito, que ainda não consegui obter a vitória. Senhor, o que eu tenho falhado? O que eu tenho perdido a esperança em áreas? Por que nessa área ainda não avanço? Senhor, por que eu não tive êxito nisso? Por que eu estou lutando nessas esferas? Senhor, por que eu estou guerreando? Senhor, por que eu estou passando por esse vendaval? Nós temos que ter entendimento acerca da nossa vida e de quem Ele é para nós. Sabe qual é o grande problema de muitos? É que tem pessoas que escutam muito um empresário, escutam um doutor, escutam influência digital, mas não conseguem escutar a voz do Espírito Santo e a palavra de Deus. Jeremias vai dizer, crendo nos profetas, que de madrugada, né, vos tenho enviado, né, homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo através de uma palavra. Crede nos profetas. Josafá também vai falar, né, no texto de Josafá, crede nos profetas e prosperarei. Está dizendo, sejam guiados por uma voz, crede no ato profético, na vivência espiritual,
Quantas pessoas já ao longo da caminhada, né, num culto, uma palavra que foi liberada, através de um homem, de uma mulher de Deus, você recebeu, você creu e você conquistou essa novidade de vida, mas tem entendimento quem te deu, a porta que você entra hoje, a oportunidade que você tem, essa bênção que você possui nesse tempo de hoje, através dessa ativação profética desse mundo espiritual do nosso Deus. Mas entenda que você precisa compreender e ter discernimento e entendimento para que você possa desfrutar de uma vida. Que você possa ter entendimento nessa semana de tudo aquilo que você vai vivenciar na sua família, nas suas finanças, né, no seu ministério, na sua casa, seus filhos, seus netos, né, seu esposo, sua esposa, em toda a sua vida em geral, no seu serviço, nos teus negócios. Peça ao Senhor entendimento e Deus te dará a você entendimento e você triunfará e será abençoado. Amém? Desejo a todos uma ótima segunda-feira, um início de semana abençoado, que as portas se abram, que haja cura, que haja milagre, que haja restauração e que o nome do nosso Deus seja glorificado através da tua vida. Amém? Compartilha, curta e que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada. Graça e paz.